Consegui nestas RIP-JAWS 3600 L191919 a 38 1.4, é bom. Se for exatamente aquelas memórias, é bom. Tenho umas memórias dessas com 13600 B450 Pro Carbon. Tenho de testar isso. Bota, Bruno, bota. Tu dá-lhe calor. Aqui, esta pergunta. Isto aqui é uma pergunta que é mais que legítima. Que a culpa é dos fabricantes de criarem esta confusão. O overclock de RAM depende dos limites da placa que a placa-mãe aceita. Estou com a mesma dúvida. Não quero já armar a puta com calma. Mas a memória das ATX não tem nada a ver com a ATX. Vamos simplificar. Overclock de memória e RAM são duas coisas. Só por aí já não é intuitivo. Existe fazer overclock à memória e existe overclock de memória. Inventei eu agora estes termos. São coisas diferentes. Um processador tem nas especificações do processador qual a memória, qual a velocidade de memória que ele garante que funciona. Acima disso é overclock de memória. Fazer overclock na memória é quando, independentemente do processador, tu pegas num kit de memória e faz overclock acima daquilo que ela tem no seu XMP. E que não é garantidamente a mesma coisa. Não é necessariamente a mesma coisa. Vamos pegar antes no processador. Ryzen 3, vamos pegar aqui. Ryzen 3600. Vamos à página do produto. E vamos pegar no novo i5 10400F. Eu acho que o pessoal procura muito o F. Ok? E nós temos aqui, no Ryzen 3600, por exemplo, nós temos a velocidade máxima de memória. Isto é o que é garantido que funcione por parte da AMD. 3200. Vens aqui ao i5 10400F e eles garantem que a memória funciona 2000. Por acaso eu gosto mais da descrição da AMD, velocidade máxima. Aqui diz tipo de memória. Parece que és obrigado a ter exatamente 2666 e que não podes usar, por exemplo, um 2400, onde diz tipo de memória. Não é, pode criar ainda mais confusão do que aquela que já existe. O que é que acontece? Tu vens, por exemplo, aqui, vês aqui a Global Data, vês aqui este kit maravilha de 3600. Aqui pegas, por exemplo, neste kit 3600, L18 22 22, 81 euros, está um kit porreirito. E o que é que tu vais fazer? Como em qualquer caso, instalas a memória, pões tudo direitinho, entrar na BIOS e ativar o XMP, como eu mostrei no vídeo, ativar o XMP para ficar a trabalhar a 3600. Tu não fizeste nenhum tipo de overclock manual na memória, só ativaste um perfil que já lá está, que só põe a funcionar nestas características 3600 L18. Na memória em si tu não fizeste nenhum overclock em relação àquilo que ela vem de fábrica pronta para trabalhar, mas tecnicamente é overclock na medida em que está acima daquilo que o processador garante que funciona. Portanto, isto já é overclock, mas tu não fizeste overclock. Não é intuitivo, eu sei, mas é o primeiro overclock de memória, é quando tu utilizas memória acima daquilo que é garantido por parte da AMD ou por parte da Intel. Isto já é overclock de memória, porque estás a fazer overclock internamente ao processador, porque o controlador de memória está dentro do processador. E quanto mais alta está a frequência da memória e a voltagem também, tudo que está relacionado com memória, quanto maior é, mais esforço existe por parte do controlador de memória que está dentro do processador. Por exemplo, passar de 2 pentes de memória para 4, se eles forem exatamente iguais e tu passares 2 para 4, sem nenhum tipo de ajuste manual, já cria um esforço maior por parte do controlador de memória. Agora, qual é o limite? O céu é o limite. O limite está dentro daquilo que é o que normalmente aguenta. E o que é que normalmente aguenta? É tricky. Aí não, a partir do momento que entras no campo do overclock manual, tu nunca sabes qual é o limite. Sabes que há coisas que é semi-impossível de atingir, seja por limitação da board, da memória, do processador, whatever, que é, por exemplo, 5000 MHz, ainda que seja possível, sim, mas em situações normais, em condições normais, é extremamente difícil de lá chegar. Usar memória 3600, se for 2 pentes 3600,
é semi-impossível um processador Ryzen de terceira geração ou um Intel dos novos não aguentar. É semi-impossível. Não digo impossível porque eles não garantem, mas é semi-impossível naquilo que temos visto na prática. Qual é a forma de ver o que é garantido que vai funcionar em termos de overclock, o que é quase impossível? Não existe nenhuma regra. É ir acompanhando o hardware, porque o que é verdade hoje é mentira amanhã, porque as coisas estão constantemente a mudar e a evoluir. Para isso não há regra, é só conhecer o mercado, ok? Conhecer o hardware, estar a par das cenas, ok? Mas resumindo, comprar este kit para colocar neste i5 ou neste Ryzen 5 já é overclock. Mas depois existe o overclock que eu mostrei naquele vídeo, que é fazer overclock na memória, que é pegar neste kit ou num de 3000, naquele caso, por exemplo, utilizei um de 3000 e um de 3200, que é chegares aqui e colocares um de 3200 e passar para 3600, fazer isto, pôr isto a 3600 é overclock no processador, na parte do processador, não é? E na memória em si, ok? Agora, se tu pegares, por exemplo, 2666 CL19, ninguém compra isto, ok? Não vale a pena. Mas, por exemplo, tu pegas num kit de memória 2666 ou 2400, que atualmente não vale a pena comprar, mas podes já ter, whatever. E se fizeres overclock para 3000, tu estás a fazer overclock neste pente de memória. Mas se fizeres isso num processador Ryzen, para o processador não é overclock. A memória pode ficar instável, a memória pode não aguentar, whatever. Mas daquilo que depende do processador, a AMD garante que funciona até 3200. Dá-te a garantir. Portanto, se não funcionar, não é culpa do processador. Porque tudo tem que aguentar. Tem que aguentar o processador, a motherboard e a própria memória. Agora, depois entra a outra parte da dúvida. Mas a motherboard diz que aguenta até tal, diz que não aguenta. Isso é outra parte tricky. Na parte das motherboards, quando vens aqui, no caso da AMD, tu normalmente vais comprar, ignorando as A320, que eu acho que não vale muito a pena em Portugal comprar A320 em situações normais, tu vais ponderar uma B450, uma B550, uma X470 agora um bocado menos, mas uma X470, uma X570. Imagina que tu já tens uma B350, whatever, todas elas permitem fazer. Quando se entra em overclocks muito altos, tudo começa a tornar um limite. A própria motherboard pode limitar, memórias acima de 4000 ou o quê. A motherboard pode limitar, a própria memória pode limitar e o próprio processador pode não aguentar quando entramos em frequências, porque estás a esticar os limites de todos os componentes envolvidos, ok? Mesmo que compres uma memória 4000 e muito, 4400, se compras esta memória 4400 ou uma equivalente, 4400 XMP, tu podes colocar by the way, em Ryzen terceira geração, para não mexer em nada, não compres acima de 3600, porque sem outro tipo de ajustes podes começar a perder desempenho. Sem complicar nessa parte, se comprares memória 4400, apesar de a Crucial garantir que esta memória funciona a 4400, vais colocar, por exemplo, num i7 ou num i9, o processador pode não gostar e não aguentar, e se for um i5 é mais provável que não aguente do que um i9, e a motherboard pode também não gostar. A Crucial garante que esta memória funciona a 4400, mas o resto das peças envolvidas tem que, sim senhor, vamos lá, ou então não, não aguento. Mas na parte das motherboards, no caso das AMD, qualquer B que tu compres, uma X, 470, 570, qualquer uma permite fazer overclock de memória. Onde é que chega? É aquelas questões que já falamos, e no caso dos Ryzen, convenientemente não passas 3600, eventualmente 3800, ok? No caso da Intel, tu podes, e se tudo aguentar, podes passar a 3800, 4000, podes subir. Pode começar a ser difícil, mas pode. No caso da Intel, o que é que permite fazer overclock? É muito simples. A motherboard tem que ser Z. É fácil.
Neste caso, se fores comprar agora da última geração, vais comprar Z490. Pronto, tem que ser uma Z. Se for uma B ou H, não interessa o que é que está à frente. Se for B ou H, esquece. Se for Z, podes fazer overclock de memória. E entra outra vez a primeira dúvida. Mas overclock de memória, o que é overclock de memória, Oat? É eu pegar na memória e fazer overclock? Ou é o do processador? O do processador. Esbarram logo aqui. Significa que se tiveres, mais uma vez, um 10400F que só te deixa usar até 2666, ou melhor, que ele garante que funciona até 2066, acima disto é overclock. Se não comprares uma board Z, mesmo que o teu kit de memória diga na caixa 3200, se não for uma Z, ela só vai funcionar a 2666, porque só a Z permite overclock de memória, e quando se diz que permite overclock de memória, se não for Z, não consegues usar mais do que aquilo que diz no processador. Com uma Z, podes utilizar um kit de memória que seja acima de 2666 e podes, inclusivamente, depois, se quiser, fazer ainda overclock à própria memória. Eu espero que isto não esteja a ficar ainda mais confuso. Eu tenho a certeza que estou a explicar tudo que é importante. Posso não estar a explicar da melhor forma. A borda aceita acima o que a borda aceita, não é? Vamos a uma página de produto, uma borda comum. Vamos ver aqui o que é que diz nas especificações. Aliás, devem logo dizer aqui. Diz, suporta memória up to 3466. Eu detesto essas especificações. Porque isto diz literalmente nada. Não diz nada, primeiro porque diz up to. Portanto, up to, se ela não conseguir mais de 3000, está correto. Porque diz up to. Depois, existe um outro fator, que é, esta motherboard saiu quando saíram os Ryzen de segunda geração. Num Ryzen de terceira geração, sim, podes colocar memória 13600 nesta motherboard que vai funcionar muito bem. Não faz sentido nenhum. I know. Por isso é que eu testo estas especificações. Porque num Ryzen de segunda geração, tanto faz a motherboard. Era semi-impossível, em situações normais, ter frequência de memória acima de 3200. E mesmo 3200, eu já apanhei situações onde só ativando XMP não ficava estável. Porque o processador não gostava. Isto aqui diz que suporta 2933. Aqui está bem explicado, por exemplo. Aqui está bem explicado. Porque funciona com i9 e i7, 2933 no máximo, ou com i5 e i3, 2666. Porquê? Porque estamos a ver uma board que é B. E as motherboards B não permitem overclock de memória, no sentido em que é memória acima daquilo que o processador diz que aguenta. Ok? Portanto, num i5 nunca vais usar mais de 2666. Portanto, a motherboard diz-te já que não podes pôr mais de 2666 com um i5 ou com um i3. No caso de um i9 ou do i7, eles garantem que funciona a 2933. Acima disto é overclock e a motherboard diz que não podes colocar mais. Aqui está bem explicado. Porque se fores, por exemplo, aqui i7 10700K, ele vai dizer na memória, vai dizer 2933. 933, ok? No caso de uma Z, vamos a uma Z, diz as frequências até 2933 e de 2933 tem entre parênteses OC, de overclock. Porque mesmo que coloques um i9 ou i7, isto aqui vai ser overclock para o processador, mesmo que seja XMP 3000, ok? O que aqui, lá está. Estão a ver porque eu não gosto disto. Por acaso a Gigabyte tinha direitinho 2933, mas se quiseres colocar esta motherboard com um i5, 2933 já é overclock. Como é uma board Z, vai funcionar bem. Agora a questão é, a partir do momento que entras em frequências de overclock para o processador, não há garantias do que é que vai aguentar. A motherboard diz que ela consegue aguentar 4800. Mas o processador pode não aguentar.
Pitch, foda-se, tentei fazer overclock na minha 3200 e depois de aplicar o meu PC liga, mas não dá sinal de display. Normalíssimo também. Isto foi uma cena que eu não expliquei neste vídeo, mas é daquelas cenas que, caralho, um gajo também se explica tudo, o pessoal não vê o vídeo. Também é daquelas coisas, um gajo já disse tantas vezes que se esquece de repetir pela 50ª vez. Portanto, quando se faz overclock, qualquer overclock, mas sim, em overclock de memória é muito normal o PC não arrancar. Não dá sinal nenhum. Isto que lhe aconteceu, normalíssimo. Isto não significa que danificaste seja o que for. Só não arranca porque não consegue trabalhar com aqueles settings. Mas nada foi danificado. Muitas motherboards têm, mas nem sempre funciona. Nunca fiz overclock numa memória, numa motherboard, overclock de memória, onde isto funcionasse sempre bem. Que é, até existe uma opção que diz quantidade de tentativas que, caso a motherboard não consiga arrancar com aqueles settings, quantidade de tentativas até fazer reset à BIOS para tentar arrancar. Ou seja, tu metes lá uma cena que aquilo não consegue sequer dar boot, ele desliga o PC, a motherboard tenta ajustar ali uns timings, volta a tentar. Quantas vezes? Que é memory count, não sei que é boot, não sei como é que diz, né? E ela tenta várias vezes, imagina que pões 3 tentativas, ela tenta 3 vezes, dá, não dá, ela faz reset, põe-te os settings todos de origem, dá-te um aviso, carregas no F1, entras e ajustas. Isto nem sempre funciona. Em nenhuma motherboard isto funcionou sempre. Às vezes funciona, outras vezes não. Quando não funciona, é comum isto, que é o não dar imagem. Porque quando a memória não está estável, ela pode arrancar para a BIOS, pode entrar no Windows e pode eventualmente até conseguir jogar um jogo. Pode crashar se calhar passado um dia do nada. Quer dizer que a memória está instável, mas dá para funcionar mais ou menos. E depois há aqueles settings onde ele não consegue sequer arrancar. Ok? Nestes casos, quando a motherboard não consegue resolver por si, ou seja, voltar atrás, fica assim. Isto é tão simples quanto fazer clear CMOS. O que é que tu fazes no clear CMOS? Para limpar a BIOS. Isto é o CMOS aqui, olha aqui. Clear CMOS, isto aqui, reset BIOS. É só isso. É, tu puseste lá qualquer coisa, a board não arranca. Vais obrigar a board a voltar a pôr tudo de origem, sem nenhuma alteração, e assim arranca, não é? Isto, a localização não é igual em todas as boards, mas é só ver onde diz CMOS, desligas o PC, é só isso, não arrancou. Está ligado, mas não arranca, desligas o PC. Há quem desligue na fonte, para isto funcionar não é necessário, podes ligar na fonte também, funciona das duas formas. E tu vens aqui aos 2 pinos, tenho aqui 2 pinos com o PC desligado, e pegas em qualquer coisa de metal, peguei no X-Ato que é o que eu tenho à mão, qualquer coisa que seja de metal, que faça contacto, encostas nos 2 pinos ao mesmo tempo, durante, sei lá, 5, 10 segundos, deixa estar ali, a fazer contacto entre os 2 pinos, tiras, voltas a ligar o PC, está resolvido. Algumas motherboards têm inclusivamente ou na própria motherboard, ou um botão. Há motherboards que têm um botão aqui, tu carregas lá, ou aqui atrás. Aqui atrás. Há boards que têm um botão aqui atrás e diz CMOS. Tem um botãozinho que diz CMOS. Por acaso esta acho que merecia ter, mas pronto, não interessa. Tem um botãozinho, não precisas de ir. Quando tem aqui atrás é mais prático, escusas de abrir a tampa, vai lá e tumba. Quando tu tens sugestão minha, quando se entra naquele tipo de overclock de memória, onde já alteraste frequência, alteraste alguns timings e tens outros settings alterados na BIOS, como por exemplo a rotação de ventoinha, a minha sugestão sempre é grava um perfil como está. Antes de fazer um perfil, se tem settings alterados, guardar um perfil. Ok? Que assim, se fizer clear CMOS, não tens que voltar a alterar os settings. Carregas o perfil, todas as motherboards deixam guardar um perfil. O PC não arranca, faz clear CMOS, a primeira coisa que faz é ir buscar o perfil e começa já daí, em vez de voltar a alterar tudo antes de experimentar os novos settings. Na memória dá jeito, porque a partir do momento que começas a alterar timings, tu podes não te lembrar exatamente quais eram os últimos timings onde tu estavas que achavas que funcionava. Então vais gravando vários perfis. É sugestão, mas para funcionar não é preciso.
Este é aquele que tinha na PC Diga, não é? Este kit que eu sugeri várias vezes. É uma excelente escolha, mas por que não? Diogo, os teus ouvidos são entupidos. Eu não disse para não comprar este kit. Muito pelo contrário, eu sugeri este kit muitas vezes quando ele custava 85€. Antes dele custar 106, eu recomendei muitas vezes a 85 ou 86. Quanto é que ele custava? Quando apareceu a primeira vez, que eu, caralho, esta merda ou vai esgotar ou vai aumentar de preço. Ainda bem que só aumentou de preço. Mas estava muito barato. Recomendei este kit muitas vezes. Eu tenho memórias 3200 e pensei em fazer overclock para 3600, mas a minha board não suporta. Logo, a mesma dúvida, está respondido. No ano passado comprei 32 da balística 3200 com XMP ligado a 138. Consegui 3600. Yeah. Recentemente comprei mais 32, portanto passaste para 64 e não consigo meter 3600. Queria perceber se 1.4 com 4 slots ocupados é razoável. Pois, isto é daquelas coisas subjetivas. Sim, a 1.4 não deverá haver stress. Eu não sei qual é o teu processador. Para a memória em si, DDR4 1.4 volts é tranquilo, ok? Lembrando que estás a usar 4 pentes, 16 GB cada um. Mais pentes de memória e mais memória. É normal que seja muito mais difícil de fazer o mesmo overclock, ok? O controlador de memória tem que aguentar mais, portanto é mais esforço para o processador. Se não passares de 1.4 volts eu não me preocuparia muito, ok? Em overclock de memória, no que depende da memória, tu tens 4 pentes, basta um não aguentar, que esquece, não vai arrancar. Portanto, quando aumentas a quantidade de pentes de memória, se já for overclock para o processador, sim, é provável que o processador que aguentava 2 kits naquela situação passem a não aguentar os 4. E pode simplesmente não aguentar e acabou, ou podes ter que fazer outros ajustes. E depois existe também a questão da própria memória, onde dos 4 pentes há 3 que aguentam perfeitamente aqueles settings, mas há um filho da puta que não. Esse filho da puta fodeu, estragou a festa a toda a gente. Pode acontecer. É o processo ao mesmo. Tentativa e erro. Eu gosto do overclock de memória. Acho que vocês deviam tentar. Dentro do razoável, não é? Mas... porque há outro fator. Que é, agora tu vens aqui à Global Data, qualquer loja. Tu vens aqui, esquece a frequência. Filtras por 16 GB, que é o mais comum de ser vendido para PCs para jogar, e tu vês que é tudo 3000, 2800, tens aqui uma perdida de 2400, 3200. Para que comprar memória lenta hoje em dia? Não faz sentido. Mesmo as 3600 com timings razoáveis, por exemplo 3600 CL18, ainda que seja 18, 22, 22, isto não é bastante bom para Ryzen 3000, não é o melhor possível, mas tendo em conta que só custa 82€, é uma boa memória pelo preço para muitos Ryzen. A questão é que é agora, porque a memória, quando sai uma nova memória, não começam logo a aparecer estes kits. A DDR4, quando começou a ser vendida, era tudo 2133, 2400, e havia aí uns kits 2666... Começaram a aparecer uns 2933 e quando os primeiros que apareceram 3000 pagavas caro. Esta memória custa 80€, esta custa 150. Bem, eu vou comprar um i3, vale a pena? Percebem? Conforme evolui, é que vai ficando mais comum, as frequências máximas ficam maiores, vai ficando mais comum frequências que antes eram altas passarem a ser normais. É isso que acontece. E portanto é óbvio que muita gente tem memória 2400, porque na altura comprar 2400 era como comprar agora 3200. Primeiro, na altura que a DDR4 saiu, fazia menos diferença a memória do que faz hoje, muito menos. AMD só com Ryzen, não é? É que usou DDR4, com os Intel da altura tanto fazia. A partir do 2666, ok, quase não fazia diferença. E era difícil comprar memória mais alta, 3200. As primeiras começaram a aparecer a 3200, eram bem mais caras. Agora compras várias, a 3200 por vários preços. Varia um bocadinho os timings, mas é normal. Quando sair agora a DDR5,
vai ser exatamente a mesma coisa. Claro que tu chegas aqui e para que compraste uma memória 2400 ou 2666? Muita gente vai ter memória de há muitos anos atrás, da DR4, não é? Entretanto, não há mais nenhuma dúvida que seja importante para aqui.